Olá, e o IBcast de hoje, com certeza, é um dos podcasts mais fantásticos. Por quê? Porque eu estou recebendo duas convidadas especiais, mulheres que fazem a diferença, e, gente, pasmem, no mundo da lei. Inclusive, a doutora Gislene Lima, que ela é coordenadora na América Latina desse projeto maravilhoso, e a doutora Gabriela Barreto, que é a criadora e mentora desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso, porque estão à frente das mulheres empreendedoras da lei. Muito obrigada, meninas, pela presença. Olá, boa tarde, Julie. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e para falarmos de um tema tão delicioso como é de empreendedorismo da lei. Da lei. E, doutora Gabriela, obrigada pela presença. Olá a todos. Primeiramente, parabenizar, Julie, porque você é essa protagonista feminina, uma liderança à frente do jornalismo, levando matéria, informação de qualidade para toda a sociedade, quiçá o mundo, né? Internacionalizando imersões para além dos negócios. Muito obrigada. E agradecer a oportunidade de podermos abordar sobre o projeto Empreendedoras da Lei, um projeto registrado através da minha editora, a GB Editora, e que grande honra temos, além de ser coautora da segunda edição de São Paulo, a doutora Gislene participa como coautora dos Estados Unidos e coordenadora acadêmica da obra na América Latina para a perspectiva de 2025. Doutora Gabriela, é realmente, doutora, um projeto inovador. Sim. Eu ainda não tive conhecimento de algo parecido. Fico feliz. Tá? Talvez tenha, perdão, né? Se assim for, porém, eu não tenho esse conhecimento neste momento. Como foi essa ideia? Fala um pouquinho para nós o que fomentou a criação desse Sim. projeto Empreendedoras da Lei, Mulheres Empreendedoras da Lei. Primeiro, nascida no dia do Walt Disney, 5/12, então a gente tem que buscar exatamente os verdadeiros oceanos azuis. Sim. Em 2019, eu já tinha participado de outras obras, inclusive Mulheres que Empreendem e Transformam, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, e eu vi, poxa, é um furo, não existe nenhuma obra no jurídico naquela época que abordasse sobre mulheres empreendedoras e quiçá juristas. E aí, obviamente, já coordenando e participando de outras obras, a minha linha de trabalho, de estudo, é sempre direito e novas tecnologias. Então, eu abordo sobre o futuro dos negócios jurídicos que saem em âmbito global. E quando eu tive a oportunidade de me conectar, na época eu tinha um quadro de entrevista de frente com Gabriela Barreto DV. Então, eu tinha acesso às maiores autoridades juristas em nível nacional e internacional, porque eu fundei a Associação Internacional de Advogados Law Talks Brasil, e que na época já tínhamos expandido em mais de 12 países. Então, por que não unir essas mulheres que saíram do Brasil, foram desbravar internacionalmente, quiçá desembargadoras, ministras, advogadas, promotoras, defensoras, juízas. É tanto que expandimos isso. Tem uma obra também que vai ser lançada, a pioneira obra de magistradas, abordando essas mulheres que protagonizam uma nova história e com uma nova visão. Seja você servidora pública, porque temos várias servidoras públicas como coautora dos nossos projetos, mas qual a visão dela para o futuro? Como ela empreende? Seja na escrita, escrever uma arte. É você expor a sua visão para o mundo. É você efetivamente construir uma nova geração de seres pensantes. Então, a ideia de sair do campo, de ser escritora, eu não tinha experiência nenhuma. Nem eu não a editora sabia o que era gerenciar, eu só sabia o que era coordenar o bastidor de uma obra. Por quê? Através da rede de influência do quadro de entrevistas, sendo embaixadora de grandes eventos jurídicos, sendo fundadora de uma associação, eu já tinha um network potente, mas instruir um artigo, pensar numa obra, na estratégia de um sumário, essa obra ser viável para a sociedade, não só com aquele juridiquês chato, com aquelas normas, e passa por toda uma triagem de avaliação de português, de normas da BNT, registros próprios para o seu artigo, você poder competir com mestrado, com doutorado, com conferências internacionais, para dar validade jurídica acadêmica também. E doutora, na sua visão, agora a gente vai entrar num assunto polêmico que eu quero ouvir a opinião de vocês duas. Sim. Sabemos que você, pelo
pelo que eu estou ouvindo, pelo que você me traz, você trouxe esse projeto para enaltecer mulheres. Sim, Mostrar que elas também podem. sim. Vez e voz. Isso, na tua visão, como é que é? No meio jurídico, a mulher também passa por preconceitos? Doutora, eu aí pude ver o que ainda é difícil elas explicitarem esses preconceitos e elas conseguirem enxergar abusividade, assédio e afins, inclusive até no meio de trabalho familiar. Várias coautoras passam por sessão de psicologia, outras eu não sei escrever sobre mim, não conseguem se enxergar, porque temos duas linhas de trabalho. Ou você escreve um técnico inspiracional, que é a sua história, como iniciou a carreira jurídica, como empreendeu, se foi lecionar, se foi escrever obras, se foi palestrar, se foi fazer mestrado, doutorado fora, ou então foi numa veia mesmo jurista, até entrevistas, né? Atrair informação para a sociedade como um todo, em qualquer posição ou cargo, e olhar para si, reconhecer a potência, reconhecer inclusive seus feitos. É um desafio muito grande para a escrita, porque a parte que é a outra área técnica, vou abordar um assédio dentro da Justiça do Trabalho, para uma magistrada do trabalho, uma procuradora do trabalho, uma desembargadora do trabalho, isso é fácil, já é o comum delas, porque ou palestra, ou é professora, ou já escreveu em colunas, né? Mas olhar para si com esse olhar de responsabilidade sobre si e de também as conquistas, inclusive até as vulnerabilidades. Você falar das suas vulnerabilidades, do que você precisa, é um desafio muito grande. E, doutora Gislene, na sua visão, como que é? Porque você atua, né, no ramo jurídico. Sim, como que você vê? Eu advogo, né, e estudo, né, faço doutorado e convivo com muitas mulheres que também são profissionais do direito, não só coautoras, mas que também atuam, que são advogadas, juízas, enfim. E sim, nós somos, sim, discriminadas, no meio, porque a advocacia é um meio machista, né? Infelizmente, a nossa sociedade já vista a história ainda do início, isso, a nossa sociedade ainda ela é machista e na área do direito. Então, sim, nós sempre temos que buscar o nosso lugar ao sol. E sim, como a doutora Gabriela disse, sim, temos que buscar a nossa vez, soltando a nossa voz, impondo isso, né? No nosso dia a dia, no cotidiano. Não é só simplesmente abordar nos nossos temas, né, nas nossas escritas e nos nossos projetos, mas é ser uma vidraça para outras mulheres também se espelharem e buscarem, né, o seu espaço, até se encorajar também, né? Sim, porque muitas vezes, sendo uma advogada ou uma magistrada ou uma procuradora, enfim, qualquer que seja o seu cargo, quando ela tem uma vulnerabilidade ou ela sofre uma violência doméstica, ela não quer jamais expor isso, porque isso mostra sim, fragilidade. Sim. E também fala assim, como eu sou tão isso e ainda assim sofro essa violência. Pode ser uma violência doméstica, mas psicológica, não física. Também. E às vezes, por ela ser tanto e o companheiro não aceitar que ela é tanto, né? Então quer diminuí-la. Então tudo isso faz parte do cotidiano da mulher. E existe um apoio hoje no meio jurídico para essas mulheres? Acredito que a gente tenha que buscar apoio entre umas com as outras. Não assim. Não existe uma instituição para eu isso. até fiz uma pesquisa de alguns dados que eu queria até citar. Número de mulheres advogadas no Brasil em 2023, a OAB Nacional reportou 49% dos advogados inscritos são mulheres. O nosso crescimento. Olha só, já quase 50%. E de empresas fundadas por mulheres, 51% dos novos negócios pela GEM, né, que é um dado global, são iniciados por mulheres, então já mostra o grau de liderança. Só que os desafios, através das oportunidades, é exatamente essa desigualdade salarial, conciliar pessoal e profissional, e além do mais, os cargos de liderança quase sempre, a gente enxerga muito isso na política, enxerga muito isso em grandes CEOs, mas o mais interessante é que existem sim iniciativas e programas de apoio para isso, como mentorias, e vários grupos, né, Mulheres do Brasil é um deles, dentro do próprio OAB tem esse apoio para o empreendedorismo feminino, e fora
ver mulheres liderando com inovação, com tecnologia, que é um tema extremamente arraigado, Mas eu ainda assim, masculino. doutora Gabriela, eu acredito que as mulheres, elas umas se apoiam às outras, né? Sim. Eu acho que esse A acolhimento, sororidade. esse Sim. acolhimento, é o se enxergar. É você olhar a outra e dizer, não, peraí um pouquinho, eu também passo por isso. Sim, por isso que tem que ser um espelho. Foi esse eu disse. Sim. Uma mulher que ela está à frente, ela tem que ser um exemplo para outras se apoiarem, sejam as mais novas, ou que sejam da mesma idade, ou até mais velhas, né, assim, de maior idade, para que falarem, sim, eu posso fazer isso, eu mereço estar nesse lugar, eu tenho que ter este apoio. Eu acho que é isso, né? As mulheres se uniram neste sentido, né? De se apoiarem equitativamente, assim, na sua profissão, na sua vida, nesse sentido. Eu Então, acho que isso vale para todas as profissões, Sim, né? isso eu vai falar. Por mais que tenham frentes de apoio, frentes de projetos, Sim. mas isso teria que ser na sociedade mesmo. E não a discriminação, como às vezes tem, né? Então, de você ver uma outra mulher e você querer diminuí-la por não enxergar aquilo Ou que ela... criticar, Sim. ou até mesmo julgar, né? Mas como Sim. você está nesse relacionamento? Como você ainda Sim. está nesse Mas relacionamento? ainda há um né? machismo estrutural que está ainda vindo do feminismo. Sim. Então, assim, o Empreendedoras da Lei surgiu por isso, essa rede de apoio de mulheres que se compreendam, que buscam essa liderança, um protagonismo diferenciado e muitas vezes à frente de legal techs, inclusive até vou citar algumas legal techs fundadas por mulheres, que eu fiz essa pesquisa, que eu acho super interessante, uma mulher à frente de uma empresa jurídica voltada para inovação e tecnologia, como a Justo, citar a Thaís Barcelos, a FEMA, citar a Janaína Matilda e Camila Marques, a Legal Cloud, citar Daniela Cardoso, e a Juit, que é a Alexandra Montini, e a Crowley, que é a Mariana Cury, que está super em voga aí no mundo do jurídico, tecnologia, multipremiada internacionalmente, fora as pioneiras de blockchain, como Tati Revoredo, que também é nossa coautora na obra Empreendedoras da Lei Estados Unidos, outra que idealizou a primeira robô negra, a Glória, a Cristina Castro, lá de Brasília, que foi apoiada pelo governo do Obama. Então, são muitas iniciativas, inclusive de fomentos internacionais, para iniciativas de mulheres numa liderança. E, Gabriela, você que recebe essas, até mesmo, porque você tem uma editora, você já recebe essas histórias, você tem o privilégio de lê-las antes de ser publicada. Pode citar para nós alguma história que assim te chamou a atenção e disse, nossa, que fantástico, não pensei que poderia ser assim, e é assim, e aí você passou a admirar ainda mais aquela pessoa? Gabriela Mansur, a ex-promotora de justiça daqui de São Paulo, a história dela é muito bonita, porque ela tem vários projetos sociais voltados para a mulher, mas engraçado, um dos projetos na época da promotoria era tratando o homem para não ser reincidente. Então, incrível. Acho que Gabriela Mansur é fenomenal. Patrícia Peck, a pioneira mulher a lidar com o direito digital, enfrentando todas as barreiras, um tema super complexo. Você lidar com ataque cibernético, você lidar com rastreio de dados. Então, eu acho que é uma história bonita de mulheres que foram estudar em outras universidades americanas, que representam o Brasil em conferências mundiais. A Tati Revoredo, Rosine Cadamani, que foram as pioneiras de blockchain. Acredito, inclusive, até uma magistrada de Sergipe, a Thelma Machado, que ela é coautora de Sergipe, coautora da Europa e idealizadora junto comigo da obra de magistradas. Ela passou em todos os cargos públicos e a dificuldade que ela tinha de falar sobre ela, porque na primeira obra ela abordou sobre ela o espiritismo. Bem, e agora falando sobre isso, vamos entrar num tema mais profundo aí, mais profundo. Doutora Gabriela e doutora Gislene, vocês como estão uma à frente, né, América Latina, coautora, outra fundadora, criadora desse projeto, vocês pode dizer assim, não, eu estou nesse segmento, nesse ramo, porque eu sim tenho uma história de fragilidade. Porque eu acho que quando você cria um projeto para ajudar mulheres, porque querendo ou não, você está dando voz a essas mulheres e você está colocando os holofotes em cima dessas mulheres para que elas brilhem, que vocês estão dando, né, esse palco para mostrar esses grandes feitos dessas grandes mulheres. Vocês se veem assim, eu sou uma desses cases também.
que superaram dificuldades. Como é que você se vê? Vocês. Vou começar com a doutora Gislene. Tá bom. Bom, primeiro eu abarquei o projeto exatamente porque ele encontra várias mulheres de todas as classes, desde que elas escrevam sobre elas ou sobre algum tema jurídico, e que ele pode seguir e mostrar na sociedade e dar a voz a elas para a sociedade. Então, eu entendi que esse projeto. E em relação à minha pessoa, sim, com certeza. Quando eu sou formada há 30 anos, você imagina o tempo que para chegar até aqui, tudo que já foi vivido na parte pessoal, na parte profissional, toda essa mudança do analógico para o digital, para você aprender e reaprender todos os dias, né? Aprender com os novos, trazer a voz do passado para o presente e fazer isso acontecer, estar aqui, alcançar o seu espaço. Então, tudo que você tem que, às vezes, se calar, dar os seus passos atrás e falar, não, agora eu vou dar um passo para frente e vou de novo, chegou a minha vez. Sim, então a gente tem ali muitas lacunas, muitas cicatrizes no seu percurso, né? Eu até conversei com a Gabriela hoje, eu falei assim, é muito fácil hoje as pessoas falarem, olha, elas estão numa entrevista, elas estão sendo premiadas, mas ninguém trilhou os nossos caminhos com os nossos sapatos para estar aqui. Então, sim, muita água já passou por debaixo da ponte e que faz a gente estar aqui E que dá, galgando esse espaço, e que dá força sabe? para vocês se unirem, dar as mãos. Sim, e alcançar aí E eu acho que as mundo. mãos dadas, as mulheres, elas são mais fortes, Sem né? dúvida E nenhuma, uma você, corrente doutora? do bem. Julie, você acredita que eu nunca escrevi em nenhuma obra abordando sobre a minha história Ah, mas tem que E- já vamos começar. pela editora? E eu só pude falar das minhas vulnerabilidades no único lançamento, porque eu sempre estou à frente para apresentar, e as coordenadoras do projeto como um todo, para apresentar as coautoras. Então, a história delas, é o brilho delas. E a minha eu sempre me calava, mas eu achava que o impacto maior seriam delas. E no lançamento na Câmara dos Deputados, eu pude falar das minhas vulnerabilidades, do que é ser assediada moralmente, sexualmente, do que é você ter um desafio de vir de uma família pobre do interior do Ceará, a mãe professora, a avó fundadora de uma escola, o avô primeiro comerciante, o pai empresário. Então, assim, uma história que a educação e os negócios é exatamente o fomento da editora. Educação, acadêmico e negócios voltado para o jurídico. Ser a única advogada da família. Não tenho quem indique, não tenho... Meu sonho era ser defensora pública, então passei anos estudando para a carreira pública e por muito curso de desenvolvimento pessoal para compreender as minhas habilidades, os meus pontos fracos e fortes, é que eu fui compreender que não seria o serviço público e sim o mundo dos negócios. Eu tinha sagitariana nata, quer ganhar o mundo, quer viajar, quer hiperconectar, quer se comunicar. Então, ser vulnerável para mim sempre foi um grande desafio. Porque sempre muito solucionadora, muito prática e as emoções se calavam. Então, escrever sobre mim, falar sobre esses problemas que vem um bastidor, uma herança genética também por trás, né? A construção de carreira que você fez, as escolhas, tudo é energia. Então, o que é que você está vibrando para atrair os seus resultados? Como bem falado pela Gi, as pessoas podem ver aqui o resultado, mas não ver o bastidor. Então, ainda é um grande desafio para mim. E você veio de uma família humilde? Muito pobre. Muito pobre. Muito. Do interiorzinho pequeno do estado do Ceará. Você falou seu pai comerciante? Sim, E meu sua- avô comerciante. Seu avô comerciante? Minha avó fundadora de escola, minha mãe professora. Eu tinha que comprar os livros com 10, 12 anos em feiras de livro. Minha mãe professora, ou então ir na própria editora eu mesma comprar meus livros, porque minha mãe trabalhava os 3 expedientes. Eu tinha que apagar com borracha ou com corretivo. Para poder Pra poder reutilizar. estudar. Sabe? Estudar de graça, porque a mãe era professora, tinha que dar nota. Conheci meu pai com 15 anos, meu pai você biológico. estudou em escola pública? Estudei em escola particular porque minha mãe era professora, então eu tinha que dar nome à escola para continuar lá estudando. Ou seja, bolsista. Bolsista.
E conheci meu pai com 15 anos, que já tinha um pouco mais de condição. Então a sua mãe foi a sua referência. Total, minha avó também. Então Fui criada mais pelos você avós. entende o caminho que você está trilhando? Total. Você veio de uma família em que as provedoras eram mulheres. Mulheres. Olha a admiração que você tinha por elas. Total. E você hoje, para mim, na minha visão, é como se fosse um resgate Sim. e uma história, e até mais do que isso, eu E diria. sonho delas. Elas tinham sonho de escrever livros. E Eu além fui a única que disso, realizei. seria uma missão de vida. Sim. Você está dentro do teu propósito, né? E Sim, Julie, com certeza. as pessoas depois que escrevem um artigo, depois que vê o lançamento, é um resgate de si mesma, sabe? É gratidão por pertencer, é gratidão por eu poder te dar oportunidade. Porque o mundo do jurídico já é tão automático, racional, a gente tem tanta uma fala brifada, né? Uma imagem a ser mostrada, como a gente estava falando agora há pouco também no particular. Então, se mostrar de uma forma intuitiva, e de que outras pessoas vêm comigo, outras pessoas se espelharem naquela dor, e como superou, e como atrai um resultado, e juntas, é tanto que, como bem falado pela Gi, a gente coloca pessoas advogadas com especialização e coloca pessoas ministras, e todas juntas somos iguais. E, doutora Gabriela, o que mais te marcou na tua infância que tu possa dizer assim, nossa, olhar lá para aquela criança e dizer assim, alguma dificuldade que te marcou, que hoje é um combustível para você chegar onde você está? Muito financeira, obviamente, mas eu não ter tido proteção. Por várias situações de assédio, foi quando eu era pequena. Minha mãe trabalhava os 3 horários, eu era criada pelos avós, então eu tinha que estar à frente. Então, essa energia masculina de ação, de solução uma rápida, lacuna. é uma lacuna muito grande, né? Conheci meu pai com 15 anos, biológico. Então, esse desfalque ainda, da crença do merecimento. Eu estava até tô tratando na terapia, eu ser grata dos pequenos resultados, porque a gente, vou aqui lançando nos Estados Unidos, já quero tal universidade, ainda não fechei tal universidade. Poxa, mas já fechei ONU, uma participação da ONU, seja grata aqui. Eu tô tão focada no resultado. No máximo que não esquece o que já conseguiu, o mérito do que já conseguiu. E pelo que eu passei no lançamento da Europa, até com chuva de granizo, para poder realizar, é aquela coisa, eu coloco uma coisa na cabeça, eu fiz um escopo de um cronograma, eu vou até o fim. Ótimo. E agora eu quero ouvir da doutora Gislene. Como foi a sua trajetória? Você veio também de família humilde? Quais foram as dificuldades? Sim, minha mãe era do lar, meu pai, ele era um comerciante também, um vendedor, né? Mas assim, minha mãe é uma sumidade, assim, que eu digo, né? Porque ela era a nossa força e fortaleza. E sempre foi muito à frente do tempo, meus pais, né? Eles faleceram muito cedo. Meus pais tinham pouco estudo, né? Mas sempre trabalharam. E eu fui a primeira advogada da família. E acho que é isso que dá força. Não tinha ninguém, né? Que falasse, você tem aquele tio que pode te colocar naquele lugar, como a Gabi falou. Então, assim, não. Então, assim, você vai atrás, você estuda, você busca o seu lugar ao sol. E eu só quis, né, vou só voltar esse pedaço, porque eu quis, todo mundo fala assim, o que te despertou você ser advogada? Meu pai passou por uma situação, né, ele teve um sócio que infelizmente foi bem ruim para a nossa vida. Meu pai tinha uma condição de vida e ele colocou tudo da empresa no nome do meu pai perdeu tudo, nós perdemos quase a nossa única casa, perdemos tudo. E aí, vendo aquilo, né, eu falei, não, eu vou estudar. Então eu fui estudar Direito, com 16 anos eu pus isso na minha cabeça, eu acompanhava meu pai, né, em todos os advogados que ele ia, e aí isso me fortaleceu para falar, não, vou defender o pai e quem mais precisar, sim, para não passar por justiça. isso, exato, para não passar por isso, né? E que assim, a gente pôde, graças a Deus, pode vir de uma lei, nós não perdemos nossa casa, enfim. E isso tudo foi acontecendo. Então, assim, o meu pai, meu herói, minha mãe, né, aquilo tudo que vai ser para sempre isso, que são assim, tipo, tem alguma coisa ruim no seu dia acontecendo, e você fala assim, não, ele tá ali, tá falando, nossa, que orgulho eu tenho de você. Hoje eu tenho meus irmãos que fazem isso por mim, mas o começo de tudo, com certeza, foram eles, né, assim, o apoio.
Sempre, inenarrável deles. eu digo assim, a família é tudo pra é tudo. gente. Eu digo assim, isso prova com que as mulheres, hoje, como minhas convidadas aqui no Sim. podcast, posso dizer e afirmar que eu estou na frente de duas mulheres maravilhosas, fortes. E eu queria fazer uma Você é pergunta, maravilhosa. uma pergunta para vocês. A espiritualidade foi fundamental para... Nossa, eu fico até emocionada de falar isso, porque eu tô avançando na espiritualidade com muito propósito. E voltei da Estônia, eu fui visitar, fiz uma imersão executiva e que lá me toquei muito que os maiores unicórnios, né, da Europa, os 10 unicórnios estão lá, mas todas as pessoas estão lá investindo em cientistas mulheres e querem algo que busque um sentido para a sociedade, um sentido para a cidade, que tudo. E já palestrando outros temas, como Sociedade 5.0, advinda do Japão, desde 2016, que tudo tem um sentido para globalização e a infraestrutura de tudo, a sociedade se movimentar e o futuro das próximas gerações. Então, hoje, buscando esse olhar mais de sentido da vida, eu quero muito, muito, muito De essência, né? realizar tudo que seja congruente, primeiro com os meus princípios, sabe? Tem 2 tipos de crescimento que a gente pode acelerar muito rápido, mas, poxa, não é dessa forma. Eu prefiro andar um pouco mais devagar ou crescer sozinha. Eu sempre falo, crescer juntos, a gente vai demorar um pouco mais, mas pelo menos o topo, a gente vai estar com um coletivo, com pessoas, Sim. com pessoas que se conectam com valores. Então, valores, os princípios e ser congruente para criar uma nova história no mundo, sabe? A gente está no Guinness Book, a gente ser premiada no Prêmio Nobel da Paz, a gente ter uma obra nossa em Harvard, como já tem em várias universidades europeias, mais de 900 páginas da obra da Europa, isso é único. E eu acho que ninguém ainda tomou à frente de fazer isso, como eu tenho feito nesses 4 anos de editora. E eu fico feliz da confiança dessas pessoas, né? O nome que está envolvido de muita gente, desde o alto escalão, como as pessoas então que você estão iniciando a carreira. atribui isso, com certeza, a uma proteção espiritual. Total, é enfrentar muitos desafios. Quantos lançamentos a gente não fez na Espanha, em mais de 5 países, num pequeno espaço de tempo, isso coordenar tudo isso, vocês que coordenam imersões, vocês sabem o quanto isso é desafiador. Sim, é. Vocês têm uma equipe muito grande, eu não tenho. E doutora? Minha visão já é uma, assim, como a gente tem um pouquinho de diferença de idade, né, Gabi, que eu brinco, é que assim, eu já vejo assim, para tudo na nossa vida, nós temos que ter fé. Fé, para mim, é Deus, né? E fé em nós mesmos, né, em tudo. Para nossas crenças levarem a gente mais adiante. Mas sem fé, porque às vezes a gente se vê numa noite tão escura, né, num breu, Achando num que não tem dia, saída. achando que não tem saída, mas logo o dia vai amanhecer. Isso é a premissa máxima. Só que para isso, a gente tem que ter uma força interna, uma crença que Deus está lá do nosso lado. Com certeza. E que ele vai Ele fazer vai a iluminar. gente atravessar o rio pro outro lado, porque ele tá no barco com a gente. E se E conectar. meninas, e se É, conectar, sim, uma é conexão. isso. Tudo É, fluiu. sobre isso. Eu digo que os semelhantes se atraem, né? Ah, sim. E a energia é uma coisa Tudo. fundamental, né? Sim. Nós temos que estar todos numa mesma sintonia para ter essa conexão. Quando a gente não tá na mesma Vibração. vibe, não tem como Não tem como. se aproximar, porque o outro derruba, né? Aquele. E meninas, tá tão legal esse bate-papo no podcast, tá tão assim profundo Tá. e emocionante que eu quero encerrar ele fazendo uma pergunta para vocês. Antes de fazer essa pergunta, eu quero saber dos lançamentos. Fala para nós aí. Ainda tem inscrições para quem? Eita. Como é que funciona? Primeiro é uma triagem, né? A gente faz Sim. uma triagem de rede social, de currículo, de comprovação, porque a gente tem que buscar até as Sim. comprovações judiciais também, os plágios, enfim, o meio acadêmico como um todo. Então, cada coautora passa por essa avaliação social
E, obviamente, um tema que seja pertinente com a obra, né? Ou seja, técnico inspiracional, ou seja, técnico, mas que. Como faz para entrar em contato, para ter todas essas explicações? Porque Sim. é importante, né, Sim. você passar em detalhes. Temos o site, gabrielabarreto.com, bem como GB Editora é rede social, Instagram, e, obviamente, minha rede. Meu LinkedIn, Facebook, Instagram são todos Gabriela Barreto ADV, manda um direct, conversa com a gente, nosso comercial faz essa triagem. A gente já lançou a primeira edição São Paulo, Bahia, Sergipe, Europa, em mais de 5 países. Agora, esse ano vai vir tanto a segunda edição de São Paulo quanto Estados Unidos, que é o que a gente agora está organizando todos os lançamentos. O que está postado apenas a visitação na ONU, mas vem muito mais. A gente quer fazer algo único mesmo. Quando vamos num país, a gente fecha uma projeção de Supremo, uma projeção de embaixada em afins, e vai vir nos anos seguintes América Latina, bem como a segunda edição da Bahia, primeira edição Rio de Janeiro, Paraná vai vir esse ano também, e tem segunda edição da Europa, com todos os países que a gente não acendeu na primeira edição. Aí vai vir Itália, vai vir Irlanda, vai vir E Suécia, são com Suíça. mulheres da área jurídica daquele país? Brasileiras, juristas ou juristas daquele país que tenham ligação com o Brasil. Excelente. É essa hiperconexão de negócios. Entendi. E não só apenas juristas, tem jornalista, tem membros de TI, tem cientista de dados. A triagem é essa visão globalizada, holística do futuro dos negócios, Incluindo as mulheres e a lei. E brasileiras e estrangeiras, mas que tem essa interligação. E mais, Estados Unidos está completando 100 anos da bilateralidade, né? O acordo entre Brasil e Estados Unidos. Então, essa obra vai vir com esse marco aí, fora as eleições. Os lançamentos serão após as eleições dos Estados Unidos. E é importante a gente lembrar, né, que São Paulo, a segunda edição, para quem quiser participar ainda, né, entre em contato, apresente o seu currículo, né, que a gente ainda tem algumas vagas aí que a gente pode preencher com o maior prazer quem tiver esse interesse. E o lançamento vai ser na Livraria da Vila, do Shopping JK, a gente já está alinhando detalhes, bem incrível, fora que não é só a obra, a gente se encanta, é caneca, é capinha de celular, é tanto produto que a pessoa fica inebriado por pertencer. Não, e o network, conhecer mulheres maravilhosas como vocês, né? Isso não tem preço, E fora que cada lançamento você apresenta o que você escreveu no seu artigo jurídico, no seu artigo na obra. Então é uma forma de você também desenvolver. Tinha pessoas que tinham medo de fala. E com um altíssimo nível intelectual, grande jurista mesmo. E eu não estou falando isso só de advogada jovem, não. Eu estou falando de desembargador e afins. Isso, nossa, se você pesquisar, se você procurar, tem edições nossas no STF, no STJ, bem como na biblioteca da OAB Nacional, além de universidades europeias, além de UNB em Brasília, fora dentre outros que a gente posta nas nossas redes sociais. E agora, infelizmente, chegando ao final aqui do nosso podcast, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sim. Eu sempre quando a entrevista ela é uma entrevista rica em detalhes, em energia, e eu sinto que está uma conexão tão gostosa aqui. A minha pergunta eu vou começar com a doutora Gabriela, depois com a doutora Gilene. Doutora Gabriela, se você pudesse olhar para trás e nesse momento ver a doutora Gabriela, sei lá, com seus 10 anos de idade, o que você diria para ela? Você conseguiu? Aconteceu. Quase todos os seus sonhos já foram realizados. Você impacta pessoas, independente de ser na área pública ou privada. Você tem um poder de agregar, de empoderar, de desenvolver habilidades e, ao mesmo tempo, você se cura. O projeto Empreendedoras da Lei é uma cura. É uma cura. Que lindo. Obrigada. E doutora? Eu falaria para ela, você foi mais longe da onde você um dia sonhou. Seus pais estão muito orgulhosos de você. Você é uma vencedora. E assim eu termino o podcast de hoje dizendo para você, mulher que está nos assistindo, olhe para sua criança interior, imagine-se e diga para ela o que você conseguiu.
Você pode achar que não conseguiu nada, Ah, mas você conseguiu muitas vezes uma família, filhos maravilhosos, uma carreira. Muitas vezes ajudar pessoas, isso já é um grande feito. É assim que eu termino o nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Ai, Obrigada. Deu pra chorar.